Seja bem-vindo ao canal do Veltron. Se você está aqui é porque já passou por alguma situação parecida ou conhece alguém que passou. Esse vídeo foi feito com o coração na mão e a voz na alma. São 13 minutos de uma história real, contada em primeira pessoa, direto da experiência de quem confiou errado. Pega um café, senta num lugar calmo e escuta até o fim, porque o que você vai ouvir agora pode salvar o seu futuro ou o seu negócio. Você passou 30 anos vivendo a vida que os outros escolheram para você, até que um dia você decidiu parar. E foi aí que tudo mudou. Vamos começar do início. Você sempre foi a pessoa que agradava, o filho que não dava trabalho, o amigo que emprestava dinheiro e não cobrava, o funcionário que fazia hora extra sem reclamar, o neto que visitava a avó todo domingo mesmo cansado. Você aprendeu cedo que amor se conquista fazendo os outros felizes. Então você fez. Fez tanto que esqueceu o que te fazia feliz de verdade. Seu sonho era ser chefe de cozinha. Não desses de programa de TV, mas um chefe de verdade, com um restaurante pequeno, prato feito na hora, cardápio que muda todo dia. Você sabia o nome de cada tempero, sabia a diferença entre um roux claro e um escuro, passava horas vendo vídeos de técnica. Mas quando falou em cursar gastronomia, seu pai disse: "Isso não dá dinheiro, faz administração, depois você vê." E você fez administração. Para agradar seu pai. Depois veio o estágio no banco. Depois a efetivação. Depois a gerência. Você usava terno e gravata, sentava numa sala cinza 8 horas por dia, empurrava a planilha, batia meta, atendia cliente chato. Seu chefe dizia: "Você é um dos melhores." E você sorria, mas no fundo sabia que aquilo não era a sua vida. Era a vida que seu pai, sua mãe, seus tios, todo mundo esperava de você. E você continuava agradando. No primeiro sinal de que algo estava errado, você ignorou. Você lembra exatamente quando foi. Uma terça-feira, chuva, você voltando do trabalho, parou numa padaria e sentiu o cheiro de pão saindo do forno. Seu corpo inteiro arrepiava. Você pensou: e se eu largasse tudo e abrisse uma padaria? 5 segundos depois, você mesmo respondeu: "Não, isso é loucura. E o que meu pai vai dizer? E a minha estabilidade? E o plano de saúde?" Você engoliu o sonho. Seguiu em frente. O sucesso dos outros era seu fracasso silencioso. Você via colegas da faculdade abrindo negócios, via primos viajando o mundo, via conhecidos fazendo o que amavam. E você ali, no banco, todo dia, mesma coisa. Faturava bem, comprou um carro, deu entrada num apartamento. Do lado de fora, era bem-sucedido. Do lado de dentro, você se sentia um ator representando um papel que não te cabia. A mudança foi sutil no começo. Uma insônia que não passava. Um cansaço que não melhorava com o fim de semana. Você começou a sentir dor no peito, falta de ar, tontura. Foi no médico, fez exame. Estava tudo bem. "É estresse", disse o médico. "Você precisa descansar." Você tentou descansar. Tirou uns dias. Voltou pior. Porque o problema não era o trabalho. O problema era você viver a vida errada. Você tentou conversar com seu pai. Chegou devagar num almoço de domingo. Disse: "Pai, eu tô pensando em sair do banco. Quero tentar algo com cozinha." Seu pai largou o garfo. Olhou como se você tivesse falado em vender drogas. "Você vai jogar fora 10 anos de carreira? Você tem financiamento, tem prestação, tem que pagar. Isso é coisa de moleque." Sua mãe ficou do lado do seu pai. Sua namorada na época disse que você estava passando por uma fase. Mais uma vez transformaram sua crise existencial num problema seu. Você é que era ingrato. Você é que era instável. Você é que estava jogando fora tudo que eles te deram. E por um momento você acreditou. Disse: "Tá bom, vocês têm razão." Guardou o sonho na gaveta por mais 2 anos. 2 anos de segunda a sexta, batendo ponto, atendendo reunião, fingindo que estava tudo bem. Até que um dia você acordou e não conseguiu levantar. Não era preguiça. Era um peso. Você olhou para o teto do quarto e pensou: se eu morrer hoje, o que eu fiz da minha vida? A resposta veio vazia.
Você não tinha feito nada seu, só o que os outros mandaram. Você começou a pesquisar. Leu sobre pessoas que mudaram de carreira depois dos 30, dos 40, dos 50. Assistiu a centenas de vídeos de chefes que começaram do zero. Descobriu que o medo de agradar se chama Síndrome do People Pleaser e que tem tratamento, sim. Mas o primeiro passo é parar de mentir para si mesmo. Você respirou fundo pela primeira vez em anos. Não era tarde. Você tinha dinheiro guardado, tinha experiência, tinha disciplina. Só faltava coragem. Você salvou tudo. Fez um plano de negócio escondido. Calculou os custos, os riscos, o pior cenário. Descobriu que, mesmo que desse tudo errado, você sobrevivia. Voltava para o banco, trabalhava de novo. Não ia morrer. Você pediu demissão numa quarta-feira. Não avisou ninguém. Chegou na agência, entregou a carta, pegou seus pertences e foi embora. Seu chefe ficou de boca aberta. Seus colegas em choque. Por algumas semanas, você ficou estranhamente calmo. Não tinha drama, não tinha discussão. Você simplesmente não contou ainda para o seu pai. Deixou para depois. E aí seu pai descobriu por um vizinho que viu você carregando caixa de louça de madrugada. A ligação veio no sábado de manhã. Seu pai gritando: "Você é louco? Você jogou tudo fora? Eu não criei você para ser um fracassado." Você escutou tudo. Chorou depois que desligou. Mas não voltou atrás. O que você sentiu não foi só medo. Foi uma mistura de alívio e terror. Ao mesmo tempo, você tinha feito o que sempre quis fazer. Mas agora estava sozinho, sem emprego, sem a aprovação da sua família, sem aquela segurança falsa que te mantinha preso. Você passou uns dias paralisado, revendo cada escolha, cada vez que disse sim para os outros e não para si mesmo. E o pior de tudo, seu pai parou de falar com você. 3 meses de silêncio. Não atendia a ligação, não respondia a mensagem. Sua mãe dizia: "Dá tempo, ele vai se acalmar." Você ia dormir pensando que podia ter evitado tudo se tivesse continuado no banco. Mas aí você lembrava da dor no peito. E sabia que não. Você foi atrás de um sócio experiente. Não um amigo de infância sem contrato, mas um chefe de verdade, que topou entrar com você numa sociedade registrada em cartório. Você assinou tudo. CNPJ no nome dos dois. Divisão de lucros clara, cláusula de saída, tudo no papel. O restaurante abriu num pequeno endereço no bairro, 6 mesas, cozinha aberta. Primeiro mês, prejuízo. Segundo mês, prejuízo. Terceiro mês, começou a empatar. Você trabalhava 18 horas por dia, dormia no colchonete atrás do balcão, acordava com cheiro de cebola refogada. Era duro. Mas pela primeira vez na vida, o cansaço era bom, porque era seu. Você aprendeu da pior forma que agradar os outros é uma prisão voluntária. Que o amor dos seus pais não precisa vir acompanhado de obediência cega. Que segurança não vale nada se você está morto por dentro. E que o único não que você não pode dizer é o não para o seu próprio desejo. Mas você não parou. O restaurante foi crescendo, boca a boca. O prato de carne de panela com quiabo virou sucesso. Depois veio a moqueca capixaba. Depois o risoto de cogumelos. Um influenciador comeu lá, postou, o negócio explodiu. No 6º mês, a fila já dobrava da esquina. Você contratou ajudante, depois outro, depois um gerente. Seu pai apareceu num domingo, sem avisar. Sentou numa mesa, pediu o prato do dia, comeu em silêncio. Quando terminou, olhou para você e disse: "Tá gostoso." Foi só isso, mas foi o suficiente. Você criou regras que nunca mais vai quebrar. Número 1. Nunca mais vive a vida que outro escolheu para você. Número 2. Nunca mais confunde amor com aprovação. Pessoas que te amam de verdade podem discordar e ainda assim te respeitar. Número 3. Nunca mais adia um sonho só porque dá medo. Medo é combustível, não barreira. E número 4. Nunca mais pede permissão para ser feliz. Hoje o restaurante é seu. Não tem sócio, não tem chefe, não tem pai mandando. Tem você. O menino que queria ser chefe cresceu e virou o chefe. Você abre a cozinha todo dia às 10 da manhã,
acende o fogo, corta a cebola e agradece por ter tido coragem de parar de agradar. Não é fácil. Ainda tem dias que você acorda inseguro. Ainda tem dias que sente falta da sala cinza e do salário no fim do mês. Mas aí você olha para o movimento, para o cheiro do alho na manteiga, para o sorriso do cliente na primeira garfada. E você sabe que venceu. Não porque ficou rico, porque ficou inteiro. Se você está vivendo uma vida que não é sua, se você acorda cansado de agradar chefe, pai, parceiro, a sociedade inteira, faz uma coisa antes que seja tarde. Para. Senta. Pergunta para você mesmo: o que eu quero? Ignora a primeira resposta que vier com medo. Pega a segunda, pega a terceira. No fundo você já sabe. Só nunca deixou virar prioridade. E se você já parou, se você já enfrentou o medo, o julgamento, o silêncio de quem te criou, se você já reconstruiu do zero no meio da tempestade, você sabe exatamente do que eu estou falando. Você sabe a paz que vem quando você finalmente se escolhe. Você sabe o peso que sai das costas. Você sabe que não foi egoísmo, foi sobrevivência. Então, se essa é a sua história, saiba que você não foi o único. Tem muita gente ainda presa no papel de agradar os outros. E a sua coragem pode ser o empurrão que alguém precisa. Porque viver para si não é errado. É o único jeito de não morrer antes do corpo. E se você está ouvindo isso agora, dá o primeiro passo. Antes que seja tarde. É isso. Fim da história. Se você sentiu alguma coisa, se reconheceu em algum momento, se lembrou de alguém que passou por isso, faz o seguinte: deixa o like aqui embaixo. Não custa nada e faz uma diferença enorme para o canal. Eu fiz esse vídeo com carinho, com calma, com a intenção de ajudar quem está começando e evitar que outras pessoas passem pelo mesmo sufoco. Compartilha com aquele amigo que está pensando em abrir um negócio com os amigos. E se quiser contar a sua história, o comentário está aí. Eu leio todos. Um abraço. Até a próxima.